24 de janeiro de 2026. Bem-vindos ao Telejornal. Vamos olhar para os destaques. Água para Luanda e Colibengo no projeto Quilonga Grande. As obras já vão em 44% de execução física. Em tempo de festa, Luanda homenageia antigos comissários, governadores da capital e munícipes de mérito. Presidente João Lourenço preocupado com o retrocesso na democracia mundial e volta a defender a paz e a concórdia. Xi Jinping pede a Lula da Silva que o Brasil e a China defendam o papel central das Nações Unidas. Mais uma vez, bem-vindos ao Telejornal. O governo de Angola continua a investir em projetos infraestruturantes para reforçar a segurança hídrica e melhorar o abastecimento de água potável às populações. Neste sábado, hoje, portanto, o Ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, esteve a visitar os projetos da Quiminha e do Quilonga Grande, que são considerados estratégicos para Luanda e para o Colibengo. A visita do Ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, teve como objetivo avaliar o grau de execução física das obras e reforçar o cumprimento rigoroso dos prazos e dos padrões técnicos definidos pelo Executivo. Neste momento estão construídos o Zango, o novo aeroporto e a ampliação PIF, neste momento. O Cacoaco? O Cacoaco está a ser construído agora. Temos 60% de avanço físico. Falta o Sequel. Falta Morar 2. O Morar 2 também está feito. Não citei antes porque na verdade não é um CD no âmbito do Quilonga, mas vai receber água a partir do Quilonga. As condutas do Quilonga. Capalanga vai arrancar em breve e o 30 também há de arrancar em breve. Esta é a zona de influência do Quilonga. Do Quilonga, exatamente. Na Quiminha, o governante constatou ainda o avanço do projeto de reabilitação do sistema de transferência de água do polo agrícola, com conclusão prevista para março deste ano. O reservatório de água já se encontra concluído, estando atualmente em curso a instalação dos equipamentos eletromecânicos e os sistemas de bombagem. Quiminha, estamos com avanços físicos e financeiros a bom ritmo, não temos constrangimentos, a obra vai ser entregue em junho do próximo ano, já com comissionamento. É uma obra de captação, distribuição e operação toda, completa, chave na mão, com algumas ligações domiciliares, com apoio à irrigação, apoio às fazendas, à zona. No Quilonga Grande, as obras registram um nível de execução física de cerca de 44%. Também sem constrangimentos físicos e financeiros, a obra anda a um bom ritmo. Também temos todos os lotes integrados, desde a captação, a adução, a distribuição. O projeto de grande dimensão e impacto estratégico vai garantir o fornecimento de água potável a vários municípios de Luanda e Colibengo. Não é só a componente da água em si, mas é a empregabilidade que nessa fase de construção já temos aqui evidências claras. São milhares de jovens que vivem aqui na circunscrição onde está o projeto, que conseguiram o primeiro emprego. Alguns deles acabaram por adquirir formação e isto, quando se compara ao investimento que depois continua na perspectiva da distribuição, vão ser mobilizados mais jovens. O projeto tem a capacidade para atender uma população estimada em 5 milhões de habitantes. O quadro hoje é de um déficit significativo do abastecimento de água, temos falado sobre isso. Temos cerca de 52% da população sem abastecimento de água regular e o BITA, que também está em construção, para mais 2,5 milhões de pessoas, vão de facto adicionar uma capacidade para mais de 7,5 milhões, o que, somados
aos sistemas atuais vão permitir que cerca de 12 milhões e meio, 13 milhões de habitantes em Luanda possam ter água. A iniciativa do governo de Angola em investir em projetos estruturantes reafirma o compromisso com acesso universal à água potável, a promoção da saúde pública e o desenvolvimento sustentável do país. Nós sabemos que mais de 60% da população vive em zonas periféricas, zonas que não têm ainda redes de distribuição. E vai ser preciso então fazer todo esse esforço, incluindo essa rede de distribuição, para conseguirmos chegar às casas das pessoas. Mas vai ser sem dúvida uma viragem completa neste quadro que vivemos atualmente, que é de déficit significativo no abastecimento de água e na existência de um mercado informal de venda de água que não observa nem regras de preços nem qualidade. O Quilonga assume-se como pilar fundamental para o desenvolvimento urbano, industrial e social desta região. Job de Almeida, Francisco Licronha e Lucrécia Augusto no Quilonga Grande, Bom Jesus e Colibengo. De investimentos não é tudo. As obras do Instituto Superior Politécnico do Mochico, com cerca de 14% de execução física, caminham a bom ritmo. Por outro lado, na Estrada Nacional 250, o empreiteiro garante a conclusão de 62 quilómetros até ao fim deste ano. Para ver os trabalhos de perto, uma equipa do Governo Provincial esteve no terreno, avaliou as obras e ficou satisfeita com o que viu. O trabalho de campo do governador Ernesto Muangala começou na quadra desportiva que foi erguida no Jardim da Jota e depois seguiu para a urbanização das 450 casas, onde viu o espaço em que será construído mais um campo para a prática de várias modalidades. Caminhou até as máquinas que trabalham no troço Luena-Lewa e Cameia, na Estrada Nacional 250, um projeto que visa ligar a província do Mochico à província do Mochico Leste. Embora as chuvas, mas nós estamos a programar tarefas, não é? Estamos a ajustar o planeamento em função dessas mesmas chuvas. O trabalho continuou e levou o governador até a zona acadêmica, onde está a ser erguido o futuro Instituto Superior Politécnico do Mochico. Aqui, Muangala viu de perto a evolução da empreitada. Em termos de execução, a obra segue a um bom caminho, a um bom ritmo neste momento. Em termos de execução física, nós temos 14,7%. Em termos de pagamento, vai bem também. A questão de pagamento corre de acordo com a execução física também da obra. Ainda ao longo da Estrada Nacional 250, o governador do Mochico fez mais uma paragem. E desta vez, no espaço onde será lançada a pedra para a construção do ramal do caminho de ferro de Benguela, que vai ligar Luena a Saurimo, na vizinha província da Lunda Sul. As obras das escolas primárias financiadas pelo projeto Catoca no âmbito da sua responsabilidade social mereceram igualmente o olhar do governador, que ouviu atentamente as explicações dos empreiteiros. Finalmente, no estádio Mundo Nduleno, a Casa do Bravos do Maqui, falou da disponibilidade do governo local na melhoria do estádio que sofreu danos com as últimas chuvas. Visitamos a obra do Instituto Superior Politécnico do Mochico, que está numa fase de construção avançada, podemos assim considerar, e o empreiteiro garantiu-nos a sua conclusão em fevereiro de 2027. As dificuldades encontradas a quando da última visita foram ultrapassadas, que tem a ver com a ligação da energia elétrica. Para além das obras em curso, o governador Ernesto Muangala anunciou ainda para este ano o arranque das obras que vão melhorar a circulação na periferia do Luena, de formas a garantir a segurança e facilitar a mobilidade dos habitantes desta cidade. Do leste para o centro do país, no Ambo já decorrem as obras enquadradas no Plano de Infraestruturas Integradas, recentemente lançado pelo Ministro das Obras Públicas,
urbanismo e habitação. A empreitada contempla um conjunto de ações com foco na melhoria da imagem da cidade, com realce para as estradas, rede elétrica, abastecimento de água potável e preservação do ambiente. O projeto tem como principais objetivos a melhoria significativa do saneamento básico, da mobilidade urbana, segurança pública, qualidade ambiental e o crescimento ordenado desta urbe. Mais infraestrutura, mais emprego na população angolana. Chegou na altura e o povo precisou muito, o trabalho está a ser feito. O plano contempla a requalificação e expansão da rede de drenagem de águas pluviais e residuais, o alargamento da rede de iluminação pública, a melhoria das zonas verdes e dos espaços de lazer, bem como a asfaltagem de várias artérias e bairros da cidade do Ambo. Entretanto, o governo local mostra-se preocupado com alguma distorção de conceitos entre o programa de requalificação e recuperação das infraestruturas integradas e o projeto de reconversão urbana das cidades de Angola. Confundem o projeto das infraestruturas integradas com o projeto SONA. São projetos extremamente diferentes. Um projeto é de inteira iniciativa do governo angolano, financiado totalmente com fundos públicos, que são as infraestruturas integradas da cidade do Ambo. O outro projeto, SONA, que é um projeto que vai complementar o projeto das infraestruturas integradas, porque a nossa cidade cresceu e, com isso, só o projeto das infraestruturas integradas não será o bastante para podermos cobrir a densidade populacional da nossa cidade. Pereira Alfredo explica que, apesar de terem objetivos semelhantes, os dois programas possuem fontes de financiamento distintas e não se sobrepõem. Não há conflito de projetos, pelo contrário, a província ganha mais fontes de execução de projetos ali onde, como disse, o projeto das infraestruturas integradas não for abrangente. Então vamos complementando com outras iniciativas que serão financiadas por outras instâncias. Plano de infraestruturas integradas da cidade do Ambo, já em execução. O Presidente da República, João Lourenço, participou na 9ª sessão extraordinária da Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade Económica dos Estados da África Central, CEEAC, este sábado, hoje, portanto, em formato virtual. A cimeira, dirigida pelo Presidente em exercício da CEEAC, o chefe de Estado da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema, foi essencialmente consagrada à eleição de comissários para as diferentes áreas de atuação da organização regional. O Tchad foi eleito o vice-presidente da Comunidade Económica. Felicitar o Sr. Obiang Nguema pela iniciativa que teve em convocar esta cimeira, que tem como objetivo o preenchimento das vagas existentes na Comissão. E aproveitar esta oportunidade para reconhecer o esforço que o Presidente da Comissão teve até aqui em ter dirigido os trabalhos da Comissão, sem mesmo ela estar completa na sua composição, coisa que vamos fazê-lo agora. Dizer que Angola não tem objeções a fazer e, por esta razão, portanto, nós aprovamos na plenitude o relatório do Conselho de Ministros, que propõe, neste sentido, a nomeação quer do vice-presidente, quer dos comissários da comissão da CEEAC. Aproveitar ainda esta oportunidade para felicitar o presidente Paul Biya, presidente da República dos Camarões, pela reeleição nas eleições que tiveram lugar no seu país muito recentemente. Igualmente, felicitar o presidente Archange Touadéra, presidente da República Centro-Africana, igualmente
pela sua reeleição no cargo de Presidente da República, em eleições que tiveram lugar também há bem pouco tempo. Com essas palavras, Sr. Presidente Obiang Ema, portanto, reafirmamos que Angola aprova o relatório do Conselho de Ministros. Muito obrigado. Foi assim quando o Presidente da República participava desta conferência. Entretanto, nota de destaque o facto de um quadro angolano, Aluimo Tavira da Silva, ter sido apurado como novo comissário da SEAC para o Mercado Comum, Assuntos Económicos, Monetários e Finanças. Os outros candidatos confirmados são os comissários para o Ambiente, Recursos Naturais, Agricultura e Desenvolvimento Rural da RDC, República Democrática do Congo, para o Ordenamento do Território e Infraestruturas da República do Congo e o comissário para a Promoção do Género e Desenvolvimento Humano e Social da República dos Camarões. Continuando, uma mensagem do Presidente da República, João Lourenço, foi entregue em Cotonou a Patrice Talon, Presidente da República do Benin, pelo embaixador José Bamoquinazau. A mensagem foi recebida pelo Secretário-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Benin. O conteúdo da mensagem não foi revelado, mas acredita-se que tem a ver com as consultas regulares entre os dois estadistas, com a troca de correspondências sobre o reforço da cooperação bilateral e a concertação diplomática no âmbito da União Africana, a que Angola preside. E o Presidente da República, João Lourenço, alertou durante a cerimónia de cumprimentos de Ano Novo ao corpo diplomático acreditado em Angola para o preocupante retrocesso das conquistas democráticas a nível global. O Presidente condenou firmemente os golpes de Estado em África e defendeu o reforço do multilateralismo e o papel das Nações Unidas como garante da paz, da segurança e da ordem internacional assente no direito. Acompanhado da Primeira-Dama da República, nesta cerimónia que reafirmou os laços de amizade e cooperação entre Angola e os seus parceiros internacionais, as mensagens foram uma oportunidade para refletir sobre o ano findo e sobre os desafios que se colocam à ação coletiva num contexto internacional marcado pela instabilidade, imprevisibilidade e crescente complexidade. O chefe de Estado sublinhou que o ano recentemente terminado teve um significado especial para Angola, por ter assinalado o 50º aniversário da proclamação da independência nacional, um marco histórico que permitiu celebrar o percurso realizado e refletir sobre os desafios e perspectivas futuras. 50 anos depois da proclamação da nossa independência nacional, Angola afirma-se como um país estável e comprometido com a paz, com a estabilidade, com a reconciliação nacional, com a boa governação, a democracia, o desenvolvimento sustentável e a cooperação entre as nações. No plano diplomático, o presidente destacou que Angola intensificou as relações com os seus parceiros internacionais, consolidando uma base de confiança sólida e credível. O ano ficou igualmente marcado pelo facto de Angola ter assumido pela primeira vez na sua história recente a presidência rotativa da União Africana, o que representou um aumento significativo das responsabilidades do país a nível continental e global. Temos exercido esta responsabilidade num contexto particularmente exigente e de grande complexidade, caracterizado por conflitos persistentes em várias regiões de África e do mundo, instabilidade política, recorrência de golpes de Estado e recuos democráticos em muitas zonas de África, crises sanitária, econômica e humanitária graves, desafios climáticos e energéticos e um preocupante enfraquecimento dos mecanismos tradicionais de diálogo e de cooperação internacional.
Enquanto presidente da União Africana, Angola colocou no centro da sua agenda o financiamento para o desenvolvimento de infraestruturas críticas no continente, com especial atenção para projetos de interconexão regional e integração econômica. Neste âmbito, o país acolheu em junho de 2025 o Fórum de Negócios Estados Unidos-África e, em novembro do mesmo ano, a terceira conferência sobre o financiamento do desenvolvimento de infraestruturas em África, alinhadas com a Agenda 2063 da União Africana e com a Zona de Comércio Livre Continental Africana. Com especial ênfase para as que contribuam para a melhoria da interconexão entre várias regiões do nosso continente e para o desenvolvimento integrado da África e a construção da África que queremos. Foi nesse espírito que, em junho de 2025, realizamos em Angola o Fórum de Negócios Estados Unidos da América-África e, em novembro do mesmo ano, a terceira conferência sobre o financiamento para o desenvolvimento das infraestruturas em África, com o objetivo de mobilizar investimentos em infraestruturas estratégicas alinhadas com a Agenda 2063 da União Africana e com a Zona de Comércio Livre Continental Africana. No domínio da paz e segurança, João Lourenço reafirmou o compromisso de Angola com a resolução de conflitos em África, com destaque para os esforços de mediação no Sudão e na República Democrática do Congo, sublinhando o papel desempenhado pelo país na promoção do diálogo e da estabilidade na região dos Grandes Lagos. Ao nível da União Africana, estabeleceu-se a necessidade de se pôr fim aos conflitos armados no continente, objetivo ainda não alcançado, o que nos obriga a continuar a envidar esforços para realizarmos o sonho do silenciar das armas em África. Não regateamos em momento algum nos esforços no sentido de contribuir para a solução dos conflitos no continente, dentre os quais destaco os que assolam ainda o Sudão e a República Democrática do Congo. Angola continua a jogar um importante papel no processo de pacificação da República Democrática do Congo, cujos contributos ajudaram a se chegar à assinatura do Acordo de Paz em Washington, D.C., no dia 4 de dezembro de 2025, entre a RDC e o Ruanda. Tratou-se, sem dúvida, de um momento histórico significativo, que não deve ser desperdiçado por nenhuma das partes, que tem em conjunto a responsabilidade da sua implementação para que se possa alcançar a paz duradoura na região dos Grandes Lagos. O cessar-fogo negociado em Doha, no Catar, entre o governo da RDC e o M23, deve ser implementado, enquanto encorajamos as autoridades governamentais e a sociedade civil congolesas a realizarem o diálogo intercongolês sem mais demoras. É nossa convicção que os desafios que a África ainda enfrenta exigem respostas rápidas, objetivas e coordenadas que vão além da dimensão securitária, devendo integrar outras componentes como o desenvolvimento econômico, a inclusão social, a boa governação e o reforço das capacidades dos Estados. Esta perspectiva, quando adequadamente concretizada, retira os argumentos de que se servem os promotores de mudanças inconstitucionais de governo em África para tentarem justificar os golpes que desferem contra as democracias e as autoridades legitimamente constituídas. Perante estas evidências e face à recorrência com que vão acontecendo golpes de Estado no continente africano, impõe-se cada vez mais a necessidade de se reforçarem as medidas de desencorajamento e condenação destas práticas reprováveis a todos os títulos. Aproveitamos esta ocasião para exigir a libertação incondicional do presidente Mohamed Bazoum, deposto por um golpe de Estado no Níger, assim como de Domingos Simões Pereira, presidente do PIGC da Guiné-Bissau, país que realizou recentemente eleições, mas que, num caso inédito na história dos processos eleitorais em África, nunca os verdadeiros resultados eleitorais foram tornados públicos.
O presidente alertou ainda para o retrocesso das conquistas democráticas no mundo e reiterou a necessidade de reforçar o papel do multilateralismo e das Nações Unidas como garante da paz, da segurança e da ordem internacional baseada no direito. Diante deste quadro, as Nações Unidas vivem num contexto de autêntica humilhação, sem capacidade de exercer o papel que lhe cabe e que durante décadas foi de extrema utilidade para assegurar a estabilidade mundial. Este esvaziar intencional das responsabilidades das Nações Unidas está a dar lugar à desordem internacional e à sobreposição da força da lei pela lei da força. O posicionamento assente na ideia de 2 pesos e 2 medidas não favorece a abordagem imparcial dos grandes problemas políticos com que o mundo se debate na atualidade. Devemos estar todos alinhados quanto à importância fundamental do multilateralismo como a única forma de contribuir para a restauração da ordem mundial e impedir a reconfiguração geopolítica e econômica do mundo em benefício apenas das superpotências. Neste contexto, reiteramos a importância do papel central das Nações Unidas enquanto garante da paz, da estabilidade e da segurança internacionais, bem como de outros espaços indispensáveis de concertação, diálogo político e de ação coletiva que se impõem cada vez mais para se impedir a redefinição de fronteiras na Europa, em África, no Médio Oriente e no Caribe, onde se assiste ao perigo iminente da balcanização de vários países. As Nações Unidas não podem ser sequestradas pela ação unilateral de potências mundiais, por sinal, membros permanentes do seu Conselho de Segurança. O presidente João Lourenço expressou reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelas missões diplomáticas em Angola e reiterou a total abertura do país para continuar a trabalhar com os parceiros internacionais na construção de um mundo de paz, justiça, concórdia e respeito mútuo, desejando a todos um feliz e próspero Ano Novo. Na mesma cerimónia, a decana do Corpo Diplomático acreditado em Angola destacou a liderança do Presidente da República, João Lourenço, na defesa do reforço da voz da África nas instâncias internacionais, sublinhando a necessidade de uma representação mais justa e equilibrada do continente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Os diplomatas começaram a chegar no fim da tarde para esta cerimónia de cumprimentos de Ano Novo. Foi um momento que serviu para sublinhar que 2025 confirmou o papel crescente de Angola no cenário regional, continental e global, afirmando-se como um ator credível e respeitado na promoção da paz, do diálogo e da cooperação internacional. Foi igualmente enaltecida a liderança do chefe de Estado angolano na defesa do reforço da voz da África nas instâncias internacionais, em particular na necessidade de uma representação mais justa do continente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Excelência, Senhor Presidente, o ano transato confirmou o papel crescente da República de Angola nos cenários regional, continental e internacional. Sob a vossa liderança, enquanto Presidente em exercício da União Africana, Angola afirmou-se como um ator engajado, credível e respeitado na promoção da paz e do diálogo no continente, bem como a favor da cooperação internacional. Esta presidência, conduzida com visão, responsabilidade e sentido de consenso, destaca-se pelos esforços sustentados em prol do reforço da voz da África na cena internacional, bem como pelos seus esforços para uma representação mais justa e equitativa do continente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. A atuação de Angola tem sido marcada por uma diplomacia ativa, expressa na participação do Presidente da República em diversas cimeiras internacionais, encontros multilaterais e visitas de Estado, bem como pelo acolhimento em território nacional de vários chefes de Estado e de Governo, demonstrando a abertura do país ao mundo.
A vossa liderança foi igualmente impulsionada pelo firme compromisso de Vossa Excelência em encontrar soluções para os desafios globais e em promover a cooperação entre os Estados e as regiões, através da vossa participação em várias cimeiras e encontros internacionais, bem como das diversas visitas de Estado realizadas ao estrangeiro. Esta visão também se refletiu nas visitas de Estado a Angola de vários chefes de Estado, demonstrando a abertura do vosso país à cena internacional e o seu papel ativo no reforço da cooperação e do diálogo entre as nações. Sob a liderança do presidente João Lourenço, Angola tem avançado com reformas estruturais e projetos estratégicos de grande impacto, com destaque para o corredor do Lobito, a fábrica de gás natural associado do Soio, bem como projetos no domínio da refinação, energia e desenvolvimento industrial. Sob a vossa liderança, Sr. Presidente, Angola tem prosseguido com determinação na implementação de reformas ambiciosas e de projetos estruturantes de grande envergadura, nomeadamente o corredor do Lobito, a fábrica de gás natural associado de Soio, as refinarias de Cabinda e Lobito, e projeto de desenvolvimento de Moçambique, entre outros projetos estratégicos em diversos domínios. O corpo diplomático prestou ainda uma homenagem especial ao empenho de Angola na mediação de conflitos e na promoção da paz e reconciliação em África, um compromisso amplamente reconhecido pela comunidade internacional, num contexto global marcado por crises persistentes e desafios à segurança e à estabilidade econômica. Essa capacidade de nos unirmos, mesmo em tempo de incerteza, continua a ser uma fonte de esperança. E recorda-nos que a diplomacia continua a ser um pilar indispensável da paz e da segurança internacionais. Foi igualmente destacada a ação social e humanitária da Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, pelo seu contributo na promoção do empoderamento da mulher, na proteção das crianças e no reforço do desenvolvimento inclusivo e sustentável, com iniciativas que valorizam o papel das mulheres na agenda climática e nos esforços de paz. Neste contexto, é de saudar o lançamento da campanha Reforçar a Resiliência das Mulheres, que enfatiza a participação das mulheres na agenda climática e nos esforços de paz, promovendo simultaneamente a igualdade e não violência. O corpo diplomático expressou gratidão pelo acolhimento, cooperação e espírito de diálogo mantidos pelas autoridades angolanas, renovando votos de saúde, felicidade e sucesso ao Presidente da República, à Primeira-Dama da República e ao povo angolano para o ano de 2026, no cumprimento da nobre missão de servir a Angola. E no ambiente de cordialidade e proximidade, o casal presidencial angolano protagonizou momentos de interação com os membros do corpo diplomático e de organizações internacionais acreditadas em Angola. Momentos marcados por diálogo aberto, sorrisos e cumprimentos calorosos. Foram momentos de interação e cordialidade, num ambiente caracterizado pela proximidade, diálogo aberto e reforço das relações institucionais. Os Estados Unidos temos uma boa parceria forte com Angola e nós vamos trabalhar conjuntos de avançar nos nossos objetivos nas áreas de segurança, de prosperidade e de avançar nos investimentos no corredor do Lobito. Os Estados Unidos apreciamos os esforços do presidente Lourenço.
c'est extrêmement important et je pense que le président Lourenço est bien placé pour... Angola tem desempenhado um papel relevante na resolução de conflitos em África e o presidente tem defendido mecanismos de prevenção e gestão de conflitos baseados no diálogo, na mediação e no multilateralismo. Acredito que esta visão reforça a cooperação entre os Estados. Durante o convívio, o presidente da República, João Lourenço, mostrou-se descontraído e disponível, mantendo conversas informais com os diplomatas num clima de confiança mútua, marcado por sorrisos, cumprimentos calorosos e trocas de impressões sobre temas de interesse comum. Esperamos a visita do Papa Leão, também que devemos preparar-nos em forma espiritual, porque o Papa chega a partilhar com nós experiência de fé, de vida como chefe da Igreja Católica, mas chega a visitar todos os angolanos. Esta é uma ocasião para partilhar com outros países os valores. Já uma data para a vinda do Papa? Como? Já uma data para a vinda? Não sabemos precisamente, mas nos preparamos. É importante ter uma boa preparação, porque também será uma possibilidade de partilhar conhecência de Angola com todo o mundo, porque também chegamos colegas de você, de todo o mundo, para criar e para apresentar imagem de Angola, da local população. Acompanhado da primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, o chefe de Estado circulou entre os convidados, valorizando o contacto direto com os representantes diplomáticos e das organizações internacionais, gesto interpretado como sinal de abertura e de respeito pelas parcerias que Angola mantém no plano bilateral e multilateral. Well, first of all, China appreciates... A China aprecia o papel especial de Angola na manutenção da paz e da estabilidade em África, sobretudo durante o exercício da presidência da União Africana. Valorizamos muito o papel relevante que Angola tem desempenhado na promoção da paz e na mediação de conflitos na região do Congo. Estamos ao lado de Angola na defesa do multilateralismo, da paz e da estabilidade do continente africano. As expectativas para o novo ano são positivas e acreditamos que será um período de bons resultados para todos. Advocate for the multilateralism. Os momentos de interação reforçaram o espírito de cooperação e amizade entre Angola e os países representados, contribuindo para consolidar o diálogo político e diplomático num contexto internacional marcado por múltiplos desafios. Gostaria de agradecer o presidente pela esta recepção e esta conversa com o corpo diplomático e Sérvia como um dos países fundadores das Nações Unidas e um dos países dos fundadores do movimento dos não-alinhados, sempre defende o multilateralismo e penso que o presidente tem o nosso apoio total neste sentido. Os países africanos deveriam se posicionar melhor no sentido de virar para dentro de si e não permitir que focos que atentem contra a paz se materializem. Para os convidados, o ambiente vivido refletiu a importância atribuída pelas autoridades angolanas à diplomacia como um instrumento fundamental para a promoção da paz, da estabilidade e do desenvolvimento sustentável. É hora da prova dos 9. Vamos a isso. Doutor Joaquim Jaime, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Mário Vaz, boa noite, nossos telespectadores. Comecemos pelo facto nacional, que é um ganho no capítulo do setor da indústria. Vimos nascer essa fábrica de montagem e comercialização de automóveis. Significado? De facto, Mário, devo dizer que é o exemplo mais bem acabado do programa de privatizações. E aqui vemos que, do ponto de vista numérico, houve um aumento expressivo do número de empregos criados, uma maior diversidade de produtos entregues ao mercado. Antes essa fábrica, antes de ser reconversionada no âmbito das privatizações, ela só produzia turismos, estamos lembrando da marca Zenza,
De facto, com o investimento que foi feito, aumento de capital, do ponto de vista da aquisição de equipamentos, empregos criados, temos aqui uma diversidade muito grande de produtos a serem colocados no mercado. É um exemplo quase que único do sucesso do programa de privatizações justamente na Zona Econômica Especial Luanda-Bengo. Do ponto de vista de posicionamento estratégico, era o ativo mais valioso que o Estado tinha na zona econômica. De facto, o IGAP está de parabéns, acertou na empresa que adquiriu o ativo, tinha visão para o negócio, soube escolher os parceiros, representa uma mais-valia para o país e está em conformidade com a estratégia atual do Executivo, no âmbito da diversificação econômica, redução das importações, ingresso de tecnologia para o nosso país, criação de empregos qualificados, aumento de receita fiscal. Emprego qualificado significa empregos bem remunerados. De facto, é um exemplo, como eu disse e vou reiterar, bem acabado do programa de privatizações, em como o ativo foi efetivamente privatizado para uma empresa que sabia o que fazer com ele. Ganhou concurso público, entretanto. Ainda que fosse entregue para pagar a prestação, porque eu penso que o que interessa é devolver a unidade industrial à economia, trazer novidades que, do ponto de vista da diversificação dos produtos, criou mais emprego do que haviam antes, parcerias estratégicas com empresas que já são conceituadas no mercado automóvel e 22 mil turismos por ano, 1000 autocarros por ano. Efetivamente é algo que nos possa efetivamente orgulhar. Muito bem, vamos olhar lá para fora. Fórum Económico de Davos, mais uma edição, já vamos em 50 e tal. O que é que mais marcou nesta edição? Terão sido as recomendações económicas? Terá sido eventualmente o Conselho de Paz criado por Trump, com uns a se manifestarem abertamente a favor e outros tantos ainda colocados no muro, além de algumas adesões? O que é que terá marcado esta edição? Pronto, são 5 dias, cada dia tem uma pauta muito diversificada. Para além da apresentação central, existe um conjunto de fóruns que vão ocorrendo de modo independente. Um desses fóruns participou o nosso ministro do Planeamento, que abordou a questão dos investimentos na saúde em Angola. Tirando a polêmica de Trump, com o fórum dele para a paz em Gaza, as ameaças à Europa, a cobrança de dívida histórica, mas há de facto questões económicas bastante interessantes que a imprensa infelizmente foi absorvida pela polêmica de Trump e esqueceu-se de questões importantes como essa que está aqui. Era um conjunto de 10 pontos, como nós não temos muito tempo, fiz aqui um pequeno resumo sobre aquelas que são algumas recomendações e conclusões do Fórum Econômico de Davos. O que preocupa-nos é que as recomendações do Fórum Econômico de Davos, elas não passam efetivamente para países como Angola, países que estão em vias de desenvolvimento. As recomendações são mais para os grandes países e as economias emergentes. Mas não deixamos de nos ver tocados efetivamente. Um conjunto de 10 riscos para 2026 até 2028. E o risco número 1 é efetivamente o confronto geoeconômico em conformidade com o posicionamento de Donald Trump. Tem a questão da Groenlândia, a questão das tarifas como penalizações e hoje as tarifas estão sendo usadas como arma econômica. Então, a equipa que faz a administração do fórum elegeu o risco de confrontação geoeconômica como o primeiro risco. Para nós, a recomendação é reconstituir colchões fiscais, porque há risco de uma nova crise no período 2026-2028, segundo o Fórum. Preservar a estabilidade financeira, avançar com reformas estruturais e produtivas em países ricos e emergentes, que dá para ver que eles não pensaram em países como nós, aqui. Encaixa-se aqui nesse perfil países do continente americano, europeu e alguns países asiáticos. Mas ainda assim, aqui também chamaram a atenção para a preservação dos solos em virtude da importância da agricultura, porque 75% dos solos aráveis estão degradados.
países como Angola, que temos cerca de 50 milhões de hectares de terra arável, nós estamos a aproveitar menos de 15% desta terra, chamada a atenção para ver aqui melhor planificação da gestão da terra arável. E essa chamada de atenção foi por acaso. E uma coincidência com a aprovação da lei das fake news no Parlamento, com todo o barulho que gerou-se em torno disso. Mas, efetivamente, a desinformação foi elencada como o segundo maior risco global no curto prazo. Então, para dizer que, apesar da politização que foi levantada em torno da aprovação dessa lei, não é uma preocupação isolada de Angola, é uma preocupação global. E esta justamente devido ao crescimento da inteligência artificial no mundo, onde cada sujeito que tem um telemóvel está à frente do computador pode disseminar uma crise em qualquer lugar. Muito bem, Dr. Joaquim Jaime, obrigado pela presença mais uma vez. Boa noite e até à próxima. Boa noite. Está na hora de fazermos uma breve paragem. Daqui a pouco vamos conhecer a entrevistada de hoje. É uma jovem angolana empreendedora e que muito faz no capítulo do turismo do nosso país. É para já. Vamos conhecer o convidado, no caso a convidada, a angolana de mérito, hoje. Chama-se Jessie Madalena, uma jovem angolana nascida no Dondo, província da Lunda Norte. Uma voz feminina bastante ativa e influente nas questões do turismo angolano. Influenciadora digital, empreendedora, formada em gestão de empresas, ela alia a visão estratégica à capacidade de comunicação digital. Entre muitas distinções, foi considerada Jovem Líder do Ano nos prémios Líderes Angola 2025. E tem mais. Já recebeu o título de Embaixadora do Turismo de Angola e o título de Personalidade Jovem de África do Ano pela African Tourism Awards. Ela criou e lidera o Angola Experience, um projeto turístico e cultural concebido para ajudar o nosso país a reposicionar-se como destino de excelência, acessível, inspirador e autêntico. Jessie, bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Mário. Muito obrigada pelo convite. É uma honra cá estar. Eu começo olhando para o relógio e vamos rápida e diretamente perceber o que é este Angola Experience, este seu projeto que surge, na verdade, como uma grande alavanca para Angola se mostrar ao mundo. Exatamente. O Angola Experience, na verdade, é uma agência de turismo que tem como principal objetivo facilitar a vida de turistas que decidiram visitar e explorar Angola. Nós servimos como assessores de modo a criar um roteiro personalizado de acordo ao perfil, budget e interesses do turista em Angola. O maior problema que nós detectamos enquanto atividade de comunicar o que se pode fazer em Angola é que as pessoas recebiam a informação, mas não sabiam como executar. Quais transportes, onde se acomodar, como chegar aos destinos. Foi daí que eu decidi trabalhar nisso, assessorando, criando roteiros, criando itinerários próprios de acordo ao budget, interesse e perfil do cliente. E como é que tem sido a prática? Então, tem sido desafiadora, claramente, mas eu tenho uma trufa na manga que é a comunicação. Eu sempre trabalho na experiência virtual antes de levá-los para a realidade. E durante a comunicação, eu sou muito clara em preparar o cliente sobre o que vai encontrar no caminho, nos destinos. Falo sobre tudo abertamente. Preços, sistemas de pagamentos, acomodação, transporte, todos os entraves, problemas de acessibilidade. Tenho todo esse cuidado. Então, depois que o turista entra no
no terreno e começa a experiência, ele foi preparado e teve um serviço de curadoria, então é tudo muito mais fácil, muito mais fluido e a experiência corre bem. E sente que os efeitos, de facto, são visíveis? Os efeitos são visíveis porque Angola é realmente um país muito bonito, com muito potencial e nem eu tinha essa noção antes de entrar e começar a praticar as atividades e com o tempo eu fui encontrando um interesse absurdo. Todo mundo quer viver a experiência em Angola. Mas o que é que sente? Eles vêm mais à procura daquelas sete clássicas maravilhas de Angola? Ou, eventualmente, não é bem assim, venham por outros caminhos mostrados por si também? Então, há uma mistura, uma combinação. Tem, sim, o turista que quer conhecer as 7 maravilhas, mas tem também o turista que vem para negócio e, durante o tempo de estadia, quer explorar, quer conhecer, quer saber mais. Tem outros também que querem ter experiências imersivas da vida local do angolano, porque o turista nem sempre é só aquele que quer passear. Tem o turista investidor, tem o turista que veio para negócio, tem o turista que está só de passagem e decidiu explorar e decidiu conhecer. Então, há diferentes perfis e o Angola Experience entra exatamente para isso, para entregar o que cada perfil deseja no mercado. Bem, esta especialista da área, como é que aqui em direto, e não é publicidade, aproveitando o nosso tempo, não é publicidade, como é que venderia, entre aspas, o nosso país para aqueles que a acompanham a partir desta via, não apenas daquelas plataformas tradicionais digitais que têm estado a usar? Então, eu costumo dizer que Angola é um destino que vale a pena investir e com muita potencialidade. O maior recurso de Angola é o angolano. Eu costumo brincar que o angolano já tem o DNA pronto para receber turista. É um povo muito solícito, muito amigo e muito acolhedor. E isso ajuda. E depois tem também recursos naturais e beleza natural. Eu tenho a plena certeza que Angola está no top 10 dos países que mais entrega quando o assunto é recurso e beleza natural, porque é um país completo. Tu aqui encontras deserto, encontras praias, encontras povos étnicos com uma cultura muito forte, identidade forte. Então, por ser um país assim, tem de tudo um pouco para entregar ao mundo e merece ser visitado. Jessie, apesar destas vitórias, o grande objetivo de a trazermos para aqui, apesar destas vitórias, é mostrar a vitória de uma jovem angolana. Como passar essa experiência para outros tantos jovens angolanos, no sentido de serem angolanos de mérito e ajudarem o país a crescer e a ganhar com esta sua juventude? Então, sempre que eu recebo essa pergunta, a minha resposta é clara. Eu olho que eu estou no mundo e no país para contribuir também. E não só cobrar ou esperar que alguém faça por mim. Eu acho importante todo jovem começar a olhar tudo como uma oportunidade. Eu sou uma das poucas jovens que conseguiu olhar o mundo digital como um local que acumula pessoas e que é possível transformar em um mercado com potenciais clientes e começar a divulgar serviços, vender, publicitar e não precisa ser apenas plataformas digitais. Às vezes mesmo, onde nós trabalhamos, nós podemos encontrar lacunas e preenchê-las e trazer soluções para o mercado e se destacar onde tivemos a operar. Então, esse é o mindset que eu trago aqui para os jovens e eu aconselho a não se vitimizarem, a começarem a olhar tudo como uma oportunidade e um espaço onde podes agregar, podes trazer solução e contribuir. Jessie Madalena, mais uma vez, parabéns. Obrigada. E continuação de sucessos. Muito obrigada. Agora vamos saber como vai estar o tempo nas diferentes cidades do nosso país.
E começamos olhando para a nossa capital. Luanda completa 450 anos de olhos postos na transformação social e económica desta capital. Assim afirmou hoje o governador provincial, que sublinhou, entretanto, que o futuro da capital angolana está nas mãos da sua gente. Luís Nunes falava durante a cerimónia oficial dos 450 anos de Luanda, que decorreu numa das unidades hoteleiras das Ingombotas e que teve como ponto mais alto a homenagem aos antigos comissários, governadores, bem como aos munícipes de mérito. O glamour e requinte estiveram patentes logo à entrada do local do ato, a julgar pelos mais de 4 séculos da Quianda. O dia foi de festa, mas também de reflexão e de exaltação do sentimento de união que deve andar patente no coração de cada luandense, sublinhou o governador provincial. Luís Nunes disse que é preciso preservar a história de Luanda sem perder de vista a modernização que se impõe, focando por isso a sua atenção nos desafios que a província tem pela frente. Destacamos a título exemplificativo do crescimento desordenado urbano, da pressão sobre os serviços básicos, desigualdades sociais persistentes, mobilidade complexa, desemprego juvenil, vulnerabilidades sociais e ambientais. Estes problemas não existem de forma isolada. Interligam-se, potenciam-se e exigem respostas que ultrapassam soluções pontuais ou sectoriais. Assumir esta realidade não é sinal de fraqueza política. Pelo contrário, é um ato de maturidade institucional. É reconhecer que os desafios desta província exigem governação baseada em planeamento, dados fiáveis, coordenação interinstitucional e envolvimento ativo do setor privado, da academia, da sociedade civil e das comunidades. Uma Luanda que não tem apenas desafios, e a esperança de dias melhores não é mera retórica, é a certeza, porque com trabalho árduo e coletivo chega-se lá, sublinhou o governante. No atual exercício económico, o governo provincial de Luanda conta com uma carteira de 118 projetos estruturantes, dos quais 25 já se encontram em execução, com destaque para o Programa de Infraestruturas Integradas de Luanda, o famoso PIL, que intervém de forma agregada em vias estratégicas com vista à melhoria da mobilidade, da macro e macrodrenagem, da iluminação pública, da segurança e dos equipamentos sociais. Luís Nunes disse que estas são medidas pragmáticas, mas que não basta a boa atuação do governo. É preciso resgatar os valores, é preciso continuar a olhar para o homem e a sua forma de ser e estar, porque o futuro de Luanda depende de todos. Com particular destaque para os servidores públicos, chamados a desempenhar as suas funções com ética, rigor e sentido de missão. O ponto mais alto destas celebrações foram as homenagens aos antigos comissários governadores que passaram por Luanda entre 1976 e 2024, que apontaram o cidadão como a principal ferramenta para a resolução dos problemas da capital. O maior nível de educação cívica da população resolvia muitos problemas, evitava muitos problemas. Não se muda o saneamento sem mudar o comportamento dos cidadãos. Portanto, quem suja deve limpar. E mais, quer dizer, sobretudo ouvir aquilo que é orientado, recomendado pela governação. A organização também homenageou munícipes de mérito e um destes munícipes é Mara Quiosa, atual vice-presidente do MPLA, que também centrou a sua intervenção nas pessoas e no resgate dos valores morais e cívicos. Cada um de nós, enquanto munícipes de Luanda, assumirmos também as nossas responsabilidades. E o assumir da responsabilidade é efetivamente isto, é cuidarmos dela, é torná-la cada vez mais aprazível, cada vez mais bela, cada vez mais funcional. É preciso que continuemos todos a trabalhar no âmbito de continuarmos a resgatar os nossos valores morais, os nossos valores cívicos. É importante continuarmos todos a
trabalhar na preservação dos nossos bens públicos, e quando falamos em preservação, é preservação versus denúncia daquelas pessoas que infelizmente continuam a destruir todo este património, que no fundo é um património de todos nós. O momento foi igualmente de reencontro entre antigos e atuais membros do governo de várias gerações, de reencontro de munícipes de Luanda, mas acima de tudo de exaltação da cultura nacional. E o bolo não faltou. Festa. Estamos a terminar. O presidente brasileiro Lula da Silva a pontos nos is, que vai ao ar logo a seguir a este telejornal na TPA Notícias, com o José Carangola na moderação e os seus convidados que já estão presentes. Não te esqueça para acompanhar na TPA Notícias quando no Canal 1 a emissão também vai prosseguir. Já estamos a terminar, já disse, quanto a nós, aqui da Estrada de Camama estamos conversados. Continuação de uma ótima noite, sempre ao lado da TPA. Boa noite.